hoje, na nossa formação em doutrina, irei falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Tem uma passagem no Evangelho que pode inquietar algumas pessoas. Vou ler aqui o trecho de São Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29, quando Nosso Senhor diz assim: Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. E essa é uma passagem que inquieta, né? Porque podemos pensar, meu Deus, né? Tudo tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Meu Deus do céu, se eu fizer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou ser réu de pecado eterno, eu já estou condenado ao inferno, né? E, bom, vamos olhar um pouco para a realidade do pecado, né? O que é o pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. E o pecado grave é a ruptura de comunhão com Ele. Né? Aos poucos nós vamos cortando o nosso relacionamento com Deus, vamos ofendendo a Deus no pecado leve, né? Chamado venial. E no pecado mortal cortamos totalmente, né? Existe a morte da graça na alma, cortamos totalmente nossa comunhão com Deus. A ofensa, ela varia de acordo com o ofendido, né? Então é diferente você ofender uma pessoa no trânsito, você toma uma fechada de alguém no trânsito e você vai e xinga essa pessoa. É grave, né? Você ofendeu a pessoa, né? Por uma coisa boba. Mas uma coisa é você ofender alguém no trânsito, outra coisa é você ofender os seus pais. A dignidade, né, das pessoas é igual, a dignidade de um desconhecido, a dignidade de seus pais é a dignidade de um ser humano, a dignidade é igual. Mas os seus pais têm, né, uma relevância, né, tanto é que o primeiro mandamento que se refere aos outros é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Os três primeiros se referem a Deus e do quarto ao décimo se referem aos outros. E o primeiro mandamento que se refere aos outros é honrar pai e mãe, então é mais grave ofender os pais. E isso a gente vê até fora da religião, né? Uma coisa é alguém ir lá e fazer um atentado contra um guarda do Palácio Britânico, outra coisa é alguém fazer um atentado contra o rei, né? Antes tínhamos a rainha recém-falecida, e agora contra um atentado contra o rei, né, da Inglaterra. É diferente, né? A dignidade das pessoas é igual, mas, né, a posição que a pessoa ocupa. Então, a ofensa está de acordo com o ofendido e Deus. Né? Deus é infinito, Deus é o soberano, Deus é o Senhor dos senhores, então qualquer ofensa a ele é muito grave. Mas mesmo assim nós temos o pecado mortal e o pecado venial. Assim como na medicina nós temos as doenças leves, né, e as doenças graves. A gente pensa um câncer, assusta muito mais do que, por exemplo, a diabetes. Diabetes não é uma doença leve, ela leva uma série de complicações. Mas um câncer é algo que pode matar em meses, dependendo do câncer. E a diabetes leva anos, né? A pessoa vai tendo complicações, se ela não cuida. Se ela cuida, é mais fácil, né? Então, a mesma coisa, o pecado venial, se eu não corto, isso vai me dando complicações na minha alma, diferente do pecado mortal que mata, né? A caridade. Diz o catecismo da Igreja Católica, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. E o pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Então é isso, né? O pecado mortal mata essa caridade, essa união com Deus. E o pecado venial, ele vai ofendendo, embora mantenha, mas imagine como o pecado venial é um passo a mais que eu dou na direção do abismo. Chega uma hora que eu vou cair. O pecado venial é aquele que caminha para a borda de uma cachoeira. Vai chegar uma hora que ele vai escorregar e vai cair, né? E esse é o pecado mortal, o pecado grave. Bom, qual a diferença do pecado venial para o pecado mortal? O pecado mortal, ele tem 3 pontos. Ele tem que ser em matéria grave, tem que ser cometido em plena consciência e livremente, né? Vamos falar rapidinho dessas 3 condições. Primeiro, ser matéria grave. Matéria grave é ser uma ofensa aos 10 mandamentos. O que não é tão complicado assim, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar para as pessoas ao nosso redor, né? Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, frequentar seitas, frequentar, né, rituais contrários à fé católica.
não tomar seu santo nome em vão, prestar juramentos falsos. Isso tudo são pecados graves. Terceiro mandamento, né? Guardar domingos e festas, faltar à missa sem motivo grave. Né? O fato de faltar à missa ao domingo já é um pecado grave, um pecado mortal. Né? O quarto mandamento, desprezar os pais. Quinto mandamento, aborto, a violência, você denegrir gravemente a imagem de alguém. Sexto e nono mandamento, os pecados, né, contra a santa pureza, o sexo fora do matrimônio, a masturbação, a pornografia, o adultério, e assim vai, né? Então são todos pecados graves que ferem diretamente um dos 10 mandamentos. Segundo, cometido com plena consciência, a pessoa saber que aquilo é matéria, que é um pecado grave. E livremente, a pessoa escolheu e cometeu aquele ato livremente. Tá? E aí, nós temos as penas do pecado. O pecado grave, ele traz consigo a pena eterna, a perda do céu. Eu tenho a perdão dessa pena eterna com a confissão. E o pecado grave, o pecado venial, tem a pena temporal, que são as marcas que vão deixando na nossa alma. Né? É por isso que nós precisamos não só do perdão, mas também nos esforçar para reparar, para apagar essas marcas que o pecado, tanto o mortal quanto o venial, vão deixando na nossa alma. E por isso Nosso Senhor deixou o sacramento da confissão, que é um sacramento para o perdão dos pecados. Né? O batismo, ele perdoa os pecados, ele apaga as penas, né? Mas nós somos batizados uma vez só na vida. Depois, quando caímos em pecado, seja ele mortal ou venial, nós temos esse remédio que é o sacramento da confissão, onde o sacerdote perdoa os pecados não por seu poder, mas in persona Christi. Ele é um instrumento, porque só Deus pode perdoar os pecados. Né? Então, até fazendo um parênteses, tem gente que fala, não vou confessar com o padre porque ele é pecador. Não, sim, mas não é ele que está perdoando os pecados, é Cristo, ele é um instrumento. Né? Então não é o padre que está perdoando os pecados. E isso é muito claro na Escritura. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 21 a 23, né, após a ressurreição, quando Cristo aparece aos seus apóstolos, ele diz assim, Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, Cristo, ele institui, né, essa é uma das passagens onde claramente nós vemos a instituição do sacramento da confissão. E Cristo fala, aqueles pecados que são perdoados, que vocês perdoarem, serão perdoados. E a gente fala assim, né, e aí, voltando àquela passagem que eu li logo no começo, né, que Cristo também falou, aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, será réu de pecado eterno. E a gente pode pensar, né, Cristo deu, né, esse sacramento belíssimo, que é o sacramento da confissão, para o perdão de todo e qualquer pecado, mas Cristo falou que não perdoaria a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Será essa uma limitação da misericórdia divina? Será assim, Deus pode perdoar tudo, mas isso aqui não. Não, aí você já passou do ponto, aqui já é demais. Aqui não tem perdão. Aqui, ó, aguentei até onde dava, agora não dá mais. Será que é isso, né? Será que é uma limitação da misericórdia divina, né? E por que a blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente pode blasfemar contra Deus Pai, pode blasfemar contra Deus Filho, mas não pode blasfemar contra o Espírito Santo, mas as três pessoas não são iguais? Não são três pessoas de um único Deus, né? Sim, né? Nós cremos em um único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses, são três pessoas diferentes que formam um único Deus. E o credo, o símbolo atanasiano, né, o credo atanasiano, ou também conhecido como símbolo quecunque, eu vou ler duas frases onde ele fala assim, onde ele fala muito sobre a Trindade, ele fala assim, assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo, a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. Então, como eu falei, são três pessoas, mas um único Deus, não são três deuses. Um único Deus em três pessoas. Em outra parte, esse símbolo, esse credo diz, e nessa trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si.
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, sempre existiram. E são iguais entre si, não há maior nem menor. Então, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo é igual ao Pai, ao Filho, né? E ao Pai e ao Filho, por quê? Né? Então, são essas duas perguntas que vêm à nossa mente. Será uma limitação da misericórdia de Deus? Né? Por que o Cristo fala blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, para responder, né, essas duas questões, a gente precisa entender que na teologia nós fazemos algumas atribuições, né? Por exemplo, né, para ficar claro, a Deus Pai, a pessoa do Pai, nós atribuímos a criação, nós falamos que o Pai é criador. A pessoa do Filho, nós atribuímos a redenção, o Filho é o Redentor. E a pessoa do Espírito Santo, nós atribuímos a santificação, né? Ele é o nosso santificador, né? Mas as três pessoas formam um único Deus. Então, o Pai é criador, mas o Filho é criador. O Espírito Santo também participou da criação, porque são as três pessoas de um único Deus. O Filho morreu na cruz, né? Nos redimiu, mas o Pai também nos redimiu. O Espírito Santo também nos redimiu, porque é um único Deus. Né? A natureza divina de Cristo não morreu na cruz, mas a natureza humana morreu. Então foi a segunda pessoa que morreu. E, de certa forma, o Pai e o Espírito Santo também participam da redenção, porque é um único Deus, é um Deus só. O Espírito Santo nos santifica, mas também o Pai e o Filho nos santificam, porque são três pessoas de um único Deus. Então, ao Espírito Santo atribuímos a nossa santificação. Ele é o responsável por nos santificar por atribuição. Como eu falei, o Pai e o Filho também participam da nossa santificação, porque nós temos um único Deus e não três deuses. E o catecismo diz assim, em relação ao papel, né, do Espírito Santo. De novo, por atribuição, porque esse também é o papel do Pai, do Filho e do Filho. É um pouco complexo, mas né, precisamos deixar isso muito claro. Não são três pessoas distintas, mas que formam um único Deus. E o catecismo diz assim, citando São Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, e também São Paulo na carta aos Gálatas: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. E depois citando Gálatas: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. E o catecismo continua: esse conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. É ele que nos precede e suscita em nós a fé. Então, é o Espírito Santo, né, que, né, nos transmite e nos traz essa graça divina. Ele é o santificador por atribuição, é ele, né, que toca o nosso coração. E quando a gente fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, não é uma ofensa especificamente à terceira pessoa, porque a ofensa a qualquer uma das três pessoas é igual, mas é justamente fecharmos-nos a essa graça, fecharmos-nos à ação do Espírito Santo. Né? Eu cito alguém aqui com mais autoridade para falar, cito São João Paulo II, na sua carta Dominum et Vivificantim, de 18 de maio de 1986. São João Paulo II coloca assim: a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito Santo. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível de sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. Então, o que a gente tem aqui, a ofensa, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é ofender diretamente o Espírito Santo, isso é o Santo Padre, o Papa São João Paulo II que fala, mas é fechar-se ao Espírito Santo. Então, não é uma limitação da misericórdia divina que é infinita. Né? Deus pode e quer perdoar todo o pecado, mas a gente precisa ter arrependimento, a gente precisa buscar o perdão. E quando eu me fecho a esse perdão, quando eu não quero esse perdão, quando eu acho que eu não preciso desse perdão,
não tem como perdoar. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é uma deficiência divina, é uma deficiência minha, que por vários motivos me fecho. E a gente vai ver aqui esses motivos, né? Então, não é, né, uma ofensa direta à terceira pessoa, mas fechar-se à graça, fechar-se ao santificador, fechar-se à misericórdia. Não é uma deficiência da misericórdia de Deus, mas não querer ser perdoado. O grande doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, coloca 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo. Então vamos falar esses 6 tipos para ficar mais claro. O primeiro é o desespero. O que é o desespero? É achar que o seu pecado é grande demais e que é impossível Deus perdoar. Então, não, eu sou muito pecador, eu fiz muita coisa errada, não tem como Deus me perdoar, eu já estou condenado ao inferno. Esse é o desespero. Por exemplo, o pecado de Judas. Judas traiu a Cristo? Traiu. Mas Pedro também traiu. São Pedro, o primeiro papa, também traiu a Cristo. Negou-lo 3 vezes. E Pedro chorou amargamente, uma dor de contrição. E Cristo depois virou para Pedro e falou: apacenta as minhas ovelhas. Mas Judas se desesperou e se enforcou. Essa é a diferença. Judas poderia ter sido santo, mas Judas não se arrependeu. Judas se desesperou, né, e cometeu suicídio. Né? Então, o desespero, né, achando que você nunca pode ser perdoado porque o seu pecado é grande demais, né, que não tem salvação para você, é o primeiro pecado, que você se fecha ao perdão. O segundo tipo, muito comum hoje em dia, infelizmente, é a presunção. É o contrário. O desespero é aquela situação onde você acha que você não tem como ser perdoado. E a presunção é a certeza que você será salvo. Não, Deus é misericórdia, Deus é bom. Imagina, você acha que Deus vai me condenar? Tanta gente ruim aí no mundo, eu não matei ninguém, eu não roubei, né? Então, vou viver na minha vida. Deus é amor. É o que a gente ouve. Essa é a presunção, achando que o céu é nosso por direito. Tá? Não, ninguém tem direito ao céu, ninguém. Né? E Cristo fala claramente: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, a presunção, aquele que é presunçoso, aquele que acha que está salvo, ele não precisa pedir perdão. Então, esse é outro pecado contra o Espírito Santo, que a pessoa não tem como pedir perdão, ela se fecha. Né? Então, Deus é misericordioso, mas ele respeita a nossa liberdade. E esse aqui agora é o tempo da misericórdia, onde devemos recorrer a essa misericórdia. Porque após a morte é o tempo da justiça. E Deus é infinita misericórdia, mas Deus é infinita justiça. Né? E ele dá todos os meios para que nos convertamos e peçamos perdão e mudemos de vida. Né? Então, isso não vai contra a misericórdia, mas não posso me fechar a esse perdão se, né, eu vou estar totalmente fechado a esse perdão se eu achar que eu já estou salvo. A terceira forma seria a recusa ou a negação de uma verdade conhecida. Né? Quando eu sei que algo é verdade, mas eu me nego a crer. Porque a verdade, como o Cristo falou, liberta, mas custa. Eu tenho que mudar de vida. Então, olha, eu sei que isso está errado, mas eu vou seguir minha vida dessa forma, paciência. Então, eu não mudo de vida, mesmo sabendo que eu deveria mudar. Eu me fecho à graça. A quarta seria a inveja da graça fraterna, onde Deus, né, opera de formas diferentes, né, na vida de cada pessoa. E eu sinto inveja. Eu olho para a pessoa do lado e sinto inveja. Falo, bom, eu rezo tanto, eu procuro ser uma boa pessoa e outra pessoa. Ou às vezes até olho para uma pessoa que é má, né? Poxa, eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa boa, eu rezo e aquele outra pessoa lá é um picareta, passa os outros para trás, né? É um mau caráter, ele está progredindo e eu estou aqui, né? Isso é uma desconfiança da, da providência divina, né? Dos planos de Deus. Isso eu me fecho ao crescimento que Deus me proporciona. Né? Os últimos dois, segundo São Tomás de Aquino, a impenitência final, a pessoa que morre nos últimos momentos sem se arrepender dos seus pecados. Então, se a pessoa não tem arrependimento, não tem perdão. E por último, também comum hoje em dia, a obstinação no pecado. É aquela pessoa que tem o seu pecado de estimação. Né? Olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu vou na missa todo domingo, faço minhas orações de vez em quando, né? Rezo aqui, uma vez ali, outra ali. Também não rezo todo dia, porque também não vamos exagerar, né?
Mas todo mundo tem uma amante, né? Normal. Normal. Eu até sei que é errado, mas, pô, todo mundo tem, é normal. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel à minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos, etc. Mas eu preciso sustentar a casa, então eu dou uma desviada aqui na verba aqui do meu serviço, da empresa, né? Porque eu preciso pagar minhas contas, afinal meu salário é tão baixo, então desviar um pouquinho aqui não faz, né? Então, a obstinação no pecado é aquele que tem o seu pecado de estimação, né? Até sabe que tá errado, mas fala, olha, Deus não vai olhar para isso aqui não, né? Eu vou ser bom em todas as outras coisas, mas isso aqui eu não vou largar. Isso aqui não dá para mudar. Tá? Então também eu me fecho à graça. Tá? Então façamos, né, um exame sincero, um exame sobre essas condições. Será que eu tenho um desespero na minha salvação? Ou eu confio em Deus e eu coloco os meios? Mas também cuidado com o oposto. Será que eu tenho a presunção que eu vou ser salvo? Afinal, eu rezo, eu vou na missa, e aqueles que não fazem isso, né? Então isso também é uma forma de presunção, né? Será que eu nego alguma parte da minha fé, de verdades conhecidas, ou tenho inveja de outras pessoas, da graça, quando eu vejo outras pessoas crescendo, não só materialmente, mas também na vida da graça, pessoas boas, né, que às vezes vão crescendo também na vida espiritual, e isso eu sinto inveja porque eu também queria estar assim, né? Ou será que eu tenho algum meu pecado de estimação, né, obstinação em algum pecado e, né, que me pode levar até a impenitência final, né, por esse pecado. Façamos um exame sobre essas condições porque esse pecado não tem perdão. Não por uma limitação divina, porque Deus quer nos perdoar, mas nós não queremos o perdão. Tá? Se por acaso identificarmos algum ponto nesse sentido, né, que renunciemos a essas condições, né, nos abramos à misericórdia divina, ao Espírito Santo, né, e, e corremos, né, aos braços do Pai, né, que possamos correr aos braços do Pai, que com certeza nos receberá como o Pai do filho pródigo, naquela parábola que Cristo nos contou.